E aí, tudo bem com você? Estamos de volta para continuar comentando as alterações que foram promovidas pela Lei 13.165 de 2015, a chamada mini reforma eleitoral, cuja lei foi publicada em 30 de setembro de 2015. Olha, na verdade nós demos uma pausa de algumas semanas na veiculação de novos vídeos, que eu estava de férias, estava descansando um pouquinho, mas agora nós temos um encontro marcado. Todas as terças e quintas serão postados os vídeos comentando as modificações, as alterações que foram promovidos pela Lei 13.165, tá? E aí, para que você possa se manter atualizado, atualizada, eu preciso que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. É facinho, é só clicar lá em cima em inscrever-se, pronto, você já está inscrito ou inscrita. E aí, você irá acompanhar automaticamente a inserção de novos vídeos. Então, todas as terças e quintas nós iremos postar novos vídeos e aí automaticamente você será informado ou informada dessas novas postagens. O fato é que a Lei 13.165 será cobrada com muita frequência nos próximos concursos. Para quem fez os concursos recentes, recentes assim, fez os últimos concursos da Justiça Eleitoral, foi o concurso TRE do Rio Grande do Sul, concurso do TRE do Mato Grosso, TRE do Piauí, já pôde perceber que o CESP abordou com muita ênfase as alterações da Lei 13.165. Por isso, não dá para deixar de estudar. E lembrando que o nosso foco aqui é concurso público. O nosso foco aqui não é abranger, por exemplo, os candidatos que vão disputar eleições. Por isso que eu estou sendo o mais objetivo possível. Nosso foco é para aqueles que irão prestar concurso para os cargos de técnico, de analista da Justiça Eleitoral, promotor, magistratura, procuradorias. Esse é o nosso foco, tá? Por isso nós vamos ser bem objetivos e focar aquilo que realmente é importante para as provas. Então vamos lá? Dá uma olhadinha no primeiro slide? Vamos lá. Na verdade, nós temos duas situações distintas, tá? Com relação a gastos de campanha, que é o artigo 18 que nós vamos tratar agora. Nós temos então uma situação que é anterior à Lei 13.165 e uma situação posterior à Lei 13.165. Deixa eu só fazer um breve resumo para ficar mais fácil você entender. Com relação a gastos de campanha, como é que funcionava isso até a publicação da Lei 13.165? Era o seguinte, a Lei 9.504, lá no artigo 17, ela estabelecia que até o dia 10 de junho do ano eleitoral, uma lei iria estabelecer o limite de gastos que cada candidato poderia ter em relação ao cargo eletivo que estivesse disputando. Se por acaso essa lei não fosse criada, que era a regra, os partidos políticos, individualmente, é que fixariam um limite de gastos para cada cargo eletivo em disputa. Então essa competência era atribuída aos partidos políticos. Hoje essa situação mudou um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 18 e aí eu vou explicar logo na sequência. Olha, o artigo 18 diz o seguinte: os limites de gastos de campanha em cada eleição, olha o detalhe, em cada eleição, são os definidos por quem? Pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base nos parâmetros definidos em lei. Então vamos lá. O que está dizendo aqui é o seguinte: quem vai fixar, doravante, o limite de gastos por cargo eletivo em disputa, quem é? Tribunal Superior Eleitoral. E ponto final. Só que para fixar esse limite de gastos, o TSE tem que se respaldar nas orientações, nas diretrizes legais. Pois bem, será que o TSE, para as eleições de 2016, fixou limite de gastos? Sim, fixou limite de gastos. O que o TSE fez? O TSE, em 2016, as eleições são municipais. Então o TSE foi lá nas últimas eleições municipais, que ocorreram quando? Em 2012. Então o que o TSE fez? O TSE editou uma resolução, que é a resolução 23.459 de 2015, limitando os gastos que cada candidato poderá ter no pleito eleitoral municipal. Só que para fixar esses gastos, o TSE levou em conta os gastos dos candidatos em cada município brasileiro. Então o TSE não estabeleceu um limite geral, genérico. Não,
Ele levou em conta os gastos que nós tivemos em cada município brasileiro. Por exemplo, o que o TSE fez? Vamos pegar aqui o caso dos vereadores. No caso dos vereadores, o TSE, vamos pegar o município X. No município X, o TSE verificou qual foi o candidato que teve o maior gasto nas eleições de 2012. Então, nas eleições de 2012, o maior gasto por um candidato ao cargo de vereador foi o candidato Coxinha. Ele gastou R$10.000. Todos os outros candidatos gastaram menos do que ele, independentemente de partido ou coligação. R$10.000. Então, para a eleição de 2016, o TSE estabeleceu o seguinte: se o maior gasto no município X para o cargo de vereador foi de R$10.000, então em 2016 o maior gasto será um valor equivalente a no máximo 70% de R$10.000. Ou seja, naquele mesmo município, o valor máximo que cada vereador pode gastar é de R$7.000. Desculpa, cada vereador não, né? Cada candidato a vereador pode gastar é de R$7.000. Foi levado em conta o valor máximo que um candidato gastou em 2012 naquele mesmo município, que foi R$10.000. Então, o limite máximo, 70% desses R$10.000, R$7.000. Claro que esse valor varia de município a município. Tem um município que o candidato que mais gastou R$100.000. Então, o valor máximo vai ser de R$70.000, que cada candidato a vereador pode gastar. Ficou claro? E em relação aos candidatos a prefeito? Em termos gerais, ficou da seguinte forma. O TSE também foi lá nos gastos de 2012 para verificar no município qual foi o candidato que mais gastou em 2012. Então, o candidato que mais gastou em 2012 foi o candidato a prefeito Doquinha. Ele gastou R$1 milhão na candidatura ao cargo de prefeito. Isso quer dizer, então, que, em regra, os candidatos a prefeito nas eleições de 2016 podem gastar no máximo 70% de R$1 milhão, ou seja, no máximo R$700.000. Isso se a eleição for em um turno, porque se a eleição acontecer em 2 turnos, esse limite cai para 50%. Então os candidatos poderão gastar no máximo R$500.000. Tá vendo aí? Então esses limites foram fixados pela Resolução 23.459 de 2015, do Tribunal Superior Eleitoral. Então o que você precisa guardar é o seguinte: é o TSE que fixa o limite de gasto na campanha. E ponto final. Sempre levando em conta os preceitos legais. Continuando. Artigo 18A. O artigo 18A estabelece que serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Ou seja, às vezes o partido teve um determinado gasto, mas foi direcionado ao candidato X. Então, esse gasto vai ser computado na candidatura do gasto X, na candidatura e na prestação de contas do candidato X. É isso que está dizendo o artigo 18A, porque naquele momento é possível individualizar aquela despesa, individualizar aquele gasto. Artigo 18B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: olha, vamos supor que o limite de gastos para a disputa do cargo de prefeito por candidato era de R$700.000. Mas aí o candidato Doquinha gastou R$1 milhão. Ele gastou 300 mil a mais. Automaticamente, ele já sabe que irá pagar uma multa equivalente a 100% do valor que ele gastou a mais, 300 mil reais. E além disso, ainda pode ser proposta uma ação judicial eleitoral contra ele, com o objetivo de apurar a suposta prática de abuso de poder econômico. Por quê? Porque foi fixado um limite, 700 mil. Quando fixou esse limite, o TSE entendeu que gastos da ordem de até 700 mil eram gastos que manteriam um equilíbrio no pleito eleitoral. A partir do momento que alguém gasta mais do que isso, está desequilibrando o pleito. Então está abusando do poder econômico que possui. Isso pode, em última análise, até ensejar a cassação
do registro de candidatura. E quem sabe até a cassação do mandato. Beleza? Então é isso aí. Por hoje é só. Em breve estaremos de volta para novos comentários da Lei 13.165. Bons estudos e até a próxima. Tchauzinho.